Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava cingindo. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: agora não entendes o que estou fazendo. Mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é um dia muito especial para nós católicos, e é muito importante o que eu estou dizendo agora, para nós católicos. Porque para as outras religiões isso não tem importância nenhuma. Até mesmo para os nossos irmãos aí protestantes, os evangélicos, também não tem importância. Mas para nós tem uma importância muito grande, porque Jesus nos ensinou, Jesus falou para nós. E graças a Deus, a Igreja Católica compreendeu. Na noite de hoje, a Igreja celebra a última ceia, dando início ao Tríduo Pascal. Amanhã, Jesus se sacrifica, ele dá a vida, ele morre na cruz. No sábado à noite, nós celebraremos o Sábado Santo, o Sábado Santo, a Vigília Pascal. Celebraremos a vigília da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Durante o dia, nós aguardaremos Jesus que irá ressuscitar, porque ele morre na cruz na sexta-feira
é depositado no sepulcro, a igreja, no silêncio, aguarda o Senhor ressuscitar. Mas hoje, meus irmãos, é a última ceia. Quando você for participar da missa hoje, da missa à noite, vá com esse espírito, vá com essa intenção. É a última ceia do Senhor. Mas aqui eu trago uma coisa muito importante, que é isso que eu acabei de dizer no início desta homilia, que para outras religiões não tem importância, mas para nós temos. Hoje, Jesus celebra a primeira missa. Porque a última ceia pascal do Senhor é a primeira missa que é celebrada. Jesus reuniu os 12 apóstolos. Como está dizendo aqui no versículo 2, hoje nós estamos no capítulo 13 do Evangelho de São João, do versículo 1 até o 15º. E aqui diz assim: estavam tomando a última ceia. E o versículo começa dizendo: era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Jesus estava sabendo que estava chegando o momento dele morrer, que vai acontecer justamente amanhã. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Embora o evangelho de hoje não mostre assim com clareza a instituição da Eucaristia e do sacerdócio, mas tudo isso acontece nesse ato, neste momento, nessa última ceia. Aqui Jesus institui o mandamento do amor, dizendo que os apóstolos precisam fazer da vida deles um serviço. Eles precisam servir, dar a vida como o próprio Jesus deu a vida por nós. Mas o que fica mais claro é justamente na segunda leitura. Veja só o que é que São Paulo diz. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, de 23 a 26. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso, que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, nessa noite, a noite de hoje, onde Jesus vai celebrar a última ceia, e é justamente nesta noite que ele vai ser preso, porque quando acaba ali a instituição da Eucaristia e do sacerdócio, a última ceia, a primeira missa que o Senhor celebra, Jesus vai para o Monte das Oliveiras e ali Judas dá aquele beijo em Jesus e Jesus é entregue, é morto, é entregue e aí ele vai passar por todo aquele processo de julgamento. Então São Paulo está dizendo, na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e depois de dar graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse, este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em memória de mim. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. É isso, meus irmãos, que aconteceu naquela
última ceia. A celebração da primeira missa. Jesus estava realizando de forma mística com os apóstolos o que iria acontecer no dia seguinte. No dia seguinte, Jesus seria crucificado. E ali na cruz, ele daria a vida. E dando a vida, ele derramaria o sangue por cada um de nós. E aí Jesus disse para os apóstolos que eles deveriam fazer esta celebração até que ele venha. Então, quando Jesus diz assim, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazer isto em memória de mim, Jesus está dando aos apóstolos o poder de consagrar o pão e o vinho. Consagra-se o pão e na hora que o sacerdote impõe as mãos, o Espírito Santo vem sobre o pão e o vinho e o pão se transubstancia na carne do Senhor, no corpo do Senhor. E quando o sacerdote ali impõe as mãos e proclama as palavras, porque é preciso proclamar as palavras, isto é meu corpo, isto é meu sangue, o pão se transforma, se transubstancia no Senhor, no seu corpo, na sua carne, como eu já disse, e o vinho se transubstancia no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus institui o sacramento do sacerdócio, dando aos apóstolos o poder de consagrar. E ao mesmo tempo, ele dá ao mesmo tempo, naquele momento, ele se torna presente neste momento em que o sacerdote consagra o pão e consagra o vinho, Jesus se torna presente na Eucaristia. Meus irmãos, só na Igreja Católica é que acontece isso. Não acontece em nenhuma seita, em nenhuma outra religião. Jesus se torna presente. Ele se sacrifica. Ele, através do pão, através do vinho, ele é sacrificado misticamente e se torna presente no meio de nós. Hoje é um dia muito especial. Você precisa ir para a missa hoje. Não é pensando só ali no lava-pés, porque as pessoas vão porque ficam ali, vai ter o lava-pés, vai ter o lava-pés. Não, meus irmãos. O mais importante não é aquela encenação do lava-pés. O mais importante é você saber que hoje Jesus institui o sacramento do sacerdócio e o sacramento da Eucaristia. Sem o sacerdote, não tem Eucaristia, meus irmãos. Não tem presença de Jesus na Eucaristia sem o sacerdote. Por isso que você precisa amar muito o seu sacerdote, o seu pároco, e rezar por ele. Então, quando você for hoje participar da missa, vá com essa intenção. Reze pelo seu pároco, para que ele seja fiel, para que ele possa realizar justamente este mandato, esse mandamento que Jesus disse: fazer isto em memória de mim. Infelizmente, meus irmãos, Martim Lutero, que era um sacerdote agostiniano,
ele retirou todas essas duas situações que acontecem na missa. Ele tirou a missa. Tirando a missa, ele tirou o sacerdócio e tirou a presença de Jesus na Eucaristia. Por isso, quando você vai nessas seitas evangélicas, lá só tem a palavra de Deus, lá não tem a Santa Missa, porque ali não acontece o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. E é importante notar que um ano antes de Jesus instituir o sacramento da Eucaristia e da ordem, lá em Cafarnaum, Jesus, no discurso do pão da vida, depois vocês podem pegar o Evangelho de São João, no capítulo 6, que começa com a multiplicação dos pães, e depois Jesus começa a falar do pão da vida. E ali Jesus disse que o sangue dele é uma verdadeira bebida. E aquele pão é uma verdadeira comida. O vinho transubstanciado é uma verdadeira bebida. E o pão transubstanciado é uma verdadeira comida. Aí ele diz: aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Então, naquele momento em que nós recebemos Jesus na Eucaristia, naquele momento que nós participamos da missa e nós comungamos, nós nos tornamos um com Jesus. Há uma comunhão entre nós e Deus e entre Deus e nós. E aí ele prossegue: aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, eu o ressuscitarei no último dia. Significa que aquele que come da carne do Senhor e bebe do seu sangue, que acontece só na Santa Missa, Jesus vai ressuscitá-lo. Imagina, meus irmãos, uma vez que nós católicos aceitamos isso, nós iremos ressuscitar. Você está entendendo? Então significa também que aquele que não come da carne transubstanciada, né? Não come do pão transubstanciado e não bebe do vinho transubstanciado, o vinho transubstanciado é o sangue do Senhor, a carne transubstanciada, o pão transubstanciado é a carne do Senhor. Quem não comunga, como é que vai ressuscitar, meus irmãos? Entendamos bem, leia esse capítulo 6 do Evangelho de São João, bem devagarinho, e vai meditando para você entender. Isso é missa. O catolicismo sem missa se transforma em protestantismo. Porque o que é o protestantismo? O protestantismo são os cristãos que abandonaram a Eucaristia e abandonaram o sacrifício da missa. Se a Igreja Católica abandona a missa, se torna protestante. Mas graças a Deus isso não vai acontecer. É por isso que a Igreja Católica é a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. É nela que nós temos a Santa Missa, o sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo, que São Paulo está dizendo hoje na leitura. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que Ele venha. Então, do nascer do sol até o pôr do sol, a missa acontece diariamente até que nosso Senhor volte. Que tristeza quando nós vemos os católicos
que abandonam a Igreja Católica para ir para as seitas. Meu Deus do céu, é muita ignorância. Na verdade, o que deveria acontecer é o contrário. Todas as pessoas que estão nas seitas e aqueles que estão nas outras religiões deveriam vir para a Igreja Católica para participar do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus veio do céu, como dizia Santo Afonso Maria de Ligório. Jesus veio do céu para celebrar a missa. Então, a morte do Senhor é uma aliança que é feita entre Deus e nós. Deus dá a vida por mim, Deus dá a vida por você, para nós entrarmos em comunhão com Ele. E aí, na morte de Jesus, Jesus vence a morte, vence o pecado e vence Satanás. O que seria de nós sem a missa? Vamos hoje participar desta celebração da ceia do Senhor. Vamos com essa motivação. Estou indo para participar do dia em que Jesus instituiu o sacramento da ordem, que é o sacerdócio, e o sacramento da Eucaristia, porque Jesus quis ficar presente conosco até que Ele venha, como está lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 28. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Uma boa e abençoada celebração da ceia do Senhor, da última ceia, que é a primeira missa de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.